esse tão próximo. Tá? Por exemplo, o 3, eu consigo me aproximar de 3 por elementos do conjunto A? Consigo. Ou seja, eu consigo escolher, tá, um elemento de A tão próximo de 3 quanto eu queira. Não consigo? Consigo? Mas é o conjunto A aqui, eu estou perguntando, eu estou fazendo a pergunta relativa ao conjunto A, exatamente. Olha a pergunta que eu fiz. Eu posso escolher tão próximo de 2 quanto eu queira algum elemento de A? Posso. Eu posso escolher tão próximo de 3 quanto eu queira algum elemento de A? Posso. Dado qualquer elemento no conjunto A, qualquer elemento P pertencente a A, eu posso escolher tão próximo dele quanto eu queira algum elemento de A? Posso. Eu posso escolher tão próximo de 4 quanto eu queira algum elemento de A? Não. Não posso. Porque, por exemplo, nessa vizinhança de 4 aqui, não há elementos de A. Eu não consigo escolher um elemento do conjunto A aqui dentro. Consigo? Não. Agora, observe esse conjunto. Observe esse conjunto. A igual a um número da forma 1 sobre N com N natural não nulo. Eu posso escolher tão próximo de 0 quanto eu queira algum elemento do conjunto A. Em outras palavras, eu posso me aproximar de 0 por elementos de A? Posso. Por quê? Porque o que acontece quando N aumenta? 1 sobre N aproxima-se de quem? De 0. No início eu disse, usando o que você entende por se aproximar, por ser próximo, responda a minha pergunta, tá? Então, você veja, o conjunto A é o conjunto formado pelos inversos dos números naturais não nulos. Então, pergunta, eu posso escolher tão próximo de 0 quanto eu queira algum elemento do conjunto A? Posso, porque quando o N aumenta, os números da forma 1 sobre N vão se aproximando de 0 e podem ser tomados tão próximo de 0 quanto eu queira. Estão lembrados? Dado o delta positivo, existe 1 sobre N, existe um número natural não nulo, tal que o inverso de N é positivo e é menor do que delta. Tá? Então, agora eu pergunto, pegue um elemento de A, pegue um K inteiro, pegue um K natural não nulo e considere 1 sobre K. Se 1 sobre K está aqui, onde é que está 1 sobre K menos 1? Está antes. Se o K é diferente de 2, por exemplo, 1 sobre K menos 1 está antes, 1 sobre K mais 1 está depois, não está? Significa que os outros elementos de A, que não sejam um desses 3, estão antes desse ou estão depois desse. Aí eu pergunto, eu posso escolher um elemento de A tão próximo de 1 sobre K quanto eu queira? Não. Não. Eu posso escolher... Presta atenção à minha pergunta. Eu posso escolher tão próximo de 1 sobre K quanto eu queira, algum elemento do conjunto A? Não. Porque, por exemplo, se você pegar essa vizinhança aberta e estrita, há algum elemento do conjunto A aqui dentro? Não. Me responda. Em qualquer vizinhança aberta e estrita de 1 sobre K, há um elemento de A? Em qualquer vizinhança aberta e estrita de 1 sobre K, há algum elemento de A? Não. Não, porque a vizinhança aberta e estrita de um ponto não inclui o ponto. O que é uma vizinhança aberta e estrita de um ponto? É esse conjunto aqui, ó. Vocês esqueceram? Você tem um ponto P,
você tem um ponto P mais delta, delta positivo, e tem um ponto P menos delta positivo. O que é uma vizinhança aberta? É um intervalo, é um conjunto dessa forma. Isso é uma vizinhança aberta e estrita de P. Aí eu te pergunto, em qualquer vizinhança aberta e estrita de 1 sobre K, há algum elemento do conjunto A? Isso quer dizer o quê? Exatamente isso que eu venho falando. Eu não posso escolher tão próximo de 1 sobre K quanto eu queira algum elemento de A. Tá certo? Eu não posso escolher. Olha, presta atenção, a frase, você tem um conjunto A, ó, tá aqui. Você tem A, um subconjunto de R, e sem P é um número real. A frase, eu posso escolher tão próximo de P quanto eu queira algum elemento de A, tem o mesmo significado da frase. Em qualquer vizinhança aberta e estrita de P, há um elemento de A. Então eu estou dando o significado da frase. Eu posso escolher tão próximo de P quanto eu queira um elemento de A. Qual o significado desta frase? O significado é o seguinte: eu posso escolher em qualquer vizinhança aberta e estrita de P algum elemento de A. Significa que eu posso me aproximar de P por elementos de A. Todas têm o mesmo significado. Primeira frase. Eu posso encontrar em qualquer vizinhança aberta e estrita de P um elemento de A. Isso significa, eu posso tomar tão próximo de P quanto eu queira algum elemento de A. Eu posso me aproximar de P por elementos de A. Quando eu digo isso, primeira frase, vamos lá. Eu posso escolher em qualquer vizinhança aberta e estrita de P um elemento de A. Tem o mesmo significado da frase. Eu posso tomar tão próximo de P quanto eu queira algum elemento de A, que tem o mesmo significado. Eu posso me aproximar de P por elementos de A. É tudo o mesmo significado que dá sentido a essa definição aqui, ó. A seguinte definição. Definição matemática que concentra todos esses significados. São todos querem dizer a mesma coisa. Sejam P um número real e A um subconjunto de R. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de A quando para cada delta positivo existe, quando para cada delta positivo existe x pertencente a A tal que x menos P em módulo é menor do que delta e é maior do que zero. O que é que significa essa frase? Significa que em o ponto P é ponto de acumulação de A quando em qualquer vizinhança aberta e estrita de P houver um elemento do conjunto A. Entendeu? Então está aqui a reta, ó.
Está aqui a reta numérica. Está aqui o P. O que é que significa? Em qualquer vizinhança aberta e estrita de P, há um elemento de A. Significa que em qualquer intervalo da forma P menos delta, P mais delta, há nele um elemento de A distinto de P. Se em qualquer conjunto dessa forma houver nele um elemento em A, um elemento de A, distinto de P, você diz que P é ponto de acumulação. Porque isso aqui, quais são os pontos que satisfazem essa equação? Quais são? São os pontos que estão nessa vizinhança aberta e estrita de P. Se em qualquer vizinhança aberta e estrita de P dessa forma houver um elemento de A, significa o quê, gente? Que eu posso tomar tão próximo de A quanto eu queira algum elemento. Desculpa. Significa que eu posso tomar tão próximo de P quanto eu queira algum elemento de A. Significa o quê? Que eu posso me aproximar de P por elementos do conjunto A. Tá? Então, nós dizemos que P é ponto de acumulação de A quando qualquer conjunto dessa forma, qualquer conjunto vermelho é dado delta, tem um conjunto vermelho, dado conjunto vermelho tem um delta. Quando qualquer conjunto vermelho dessa forma aqui contiver um elemento de A. Então, eu posso me aproximar de P por elementos de A. Eu posso tomar tão próximo de P quanto eu queira algum elemento de A. E é isso aqui que está no seguinte. Então, veja, o zero, o número 2, é ponto de acumulação. Ó, se você entender isso, tá? O 2 é ponto de acumulação desse intervalo. Ó. O número 2 é ponto de acumulação do intervalo aberto 2, 3. Ó. É ponto de acumulação? É. Por quê? Porque dado um conjunto dessa forma, tá aqui, ó. Se você pegar um conjunto da forma 2 menos delta, aqui, esse conjunto vermelho aqui, isso é um conjunto qualquer no sentido que o delta é qualquer. Está aqui o 2. O 2 está no centro. Em qualquer intervalo em qualquer conjunto vermelho dessa forma, há um elemento do conjunto A, não há? Então, é daí que vem a frase. Eu posso tomar tão próximo de 2 quanto eu queira um elemento de A. Eu posso me aproximar de A, desse conjunto aqui, desse intervalo, eu posso me aproximar de 2 por elementos desse conjunto. O 3 é ponto de acumulação de A? É. Qualquer elemento de A é ponto de acumulação de A? É. O 4 é ponto de acumulação de A? Não. Porque, por exemplo, o 4 está aqui. O 4 está bem aqui. 2. Momento. O 2, o 3 e o 4. Por que o 4 não é acumulação de A? Eu posso me aproximar de 4 por elementos de A. Eu posso tomar tão próximo de 4 quanto eu queira algum elemento de A. Em qualquer vizinhança aberta e estrita de 4, há um elemento de A? Não há. Mas todos os elementos do conjunto A são pontos de acumulação de A. Porque eu posso me aproximar de cada elemento do conjunto A por números de A. O conjunto dos números... Agora veja, o conjunto dos números naturais, ele tem ponto de acumulação? Não, porque é discreto. Exatamente porque é discreto. É daí que veio. O conjunto dos números naturais, N e Z, não tem
pontos de acumulação. Dado um número real, eu posso me aproximar desse número real por números naturais? Não. Ou seja, dado o número real, em qualquer vizinhança aberta e estrita dele, há um número natural? Não, não há. Tá certo? Eu posso tomar, dado o número real P, eu posso tomar tão próximo dele quanto eu queira um número natural? Não. Então, o conjunto dos números naturais não tem ponto de acumulação. Eu não posso me aproximar, dado o número real, eu não posso me aproximar dele por números naturais. De fato, se eu tenho um conjunto discreto, o que é um conjunto discreto? É um conjunto formado por pontos isolados. Na matemática discreta, você trabalha com conjuntos o quê? Com subconjuntos de R discretos. São conjuntos formados por pontos isolados. Tá certo? Cada elemento dele não é ponto de acumulação dele. Se cada elemento dele... O que é um conjunto discreto? É um conjunto... Estou falando um conjunto de números reais. Quando é que ele é discreto? Quando cada elemento seu é um ponto isolado. Isto é, não é ponto de acumulação dele. Se não é ponto de acumulação, você tem A. Quando é que P pertencente a A? Quando é que P pertencente a A é isolado? Quando existe uma vizinhança aberta e estrita de P, uma vizinhança da forma P menos delta, P mais delta, só isso aqui. Quando existe uma vizinhança aberta e estrita de P, tal que nessa vizinhança não há elementos de A. O único elemento de A nessa vizinhança é quem? É o P. Por isso é que ele é isolado. A palavra é conveniente. Ele é isolado. Perto dele não há elementos de A. Estão entendendo o conceito isolado? Quando é que você está isolado? Tá? Você está sozinho ali numa vizinhança. Tá? Então, o número de A é isolado quando ele não é ponto de acumulação de A. Um conjunto discreto é formado só por pontos o quê? Isolados. Tá? Agora, você pega o conjunto 1 sobre N, ó. Pega o conjunto aqui. O conjunto 1 sobre N com N natural não nulo. Eu posso me aproximar de zero por elementos desse conjunto? Posso. Então, o zero é o ponto de acumulação, é o ponto que só tem um. O zero é o ponto de acumulação desse conjunto. Só tem um ponto de acumulação esse conjunto. Isso é porque, gente, no conceito de limite, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu tenho uma função f, ó, vocês veem que todo sentido. Eu tenho P, um número real. Esse ponto de acumulação é a mesma coisa que o ponto flutuante das linguagens de programação? Não. Representação em ponto flutuante é outra coisa, tá? É outra codificação. Primeiro é que não tem ponto de acumulação no computador, porque todos os números são isolados. Porque toda representação no computador é discreta. Tá? O ponto flutuante é para simular o número real. Mas não é. Primeiro, só é número racional e nem são todos os números racionais. É um conjunto finito de números, então dá discreto. Tá? Você pega P, o número real, e F, uma função. E a pergunta que se coloca é a seguinte.
O que acontece com a pergunta que caracteriza o limite, a pergunta é essa: